O teorema de Bolzano ele vai indicar para a gente o seguinte: se eu pegar a minha função no ponto A e multiplicar pela minha função no ponto B, e esse valor aqui der um valor negativo, isso é um indicativo de que vai haver pelo menos uma raiz no intervalo AB. Por que? Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí, e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o Teorema de Bolzano. Mas antes, se você não é inscrito no canal, tá dando bobeira, hein? Aproveita e vai aí no botão vermelho e se inscreve. Já deixa seu like nesse vídeo e também ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. Vamos lá conhecer esse tal de Teorema de Bolzano? Bom, ele é utilizado, quando a gente quer encontrar aí raízes ou zeros de funções. Como assim, Rafael? Bom, olha aqui. Imagina que eu tenho uma função f de x igual a x menos 1. f de x igual a x menos 1, ela é uma função que tem essa cara daqui. Beleza? É uma função que é uma reta, porque é um polinômio de primeiro grau. E a raiz ou o zero dessa função é um ponto onde essa minha função zera, onde o valor da função é igual a zero. O valor da função é o valor y dela, E aqui, quando essa função está no x igual a 1, o valor dela é zero. É basicamente o ponto onde a minha função vai cruzar o eixo das minhas abscissas, ok? Que é o eixo x. Beleza? Então, a raiz da função f de x, ela vale de f de x igual a x menos 1, a raiz dela é igual a 1. Beleza, tranquilão, Para a gente encontrar o valor dessa raiz, era só fazer x menos 1 igual a 0, a menos 1 vai para o outro lado positivo, vai ficar x igual a 1. Tá, e se eu tiver uma função de segundo grau? Bom, para encontrar a raiz de uma função de segundo grau, a gente utiliza Bhaskara, e aí a gente encontra as duas raízes dela, Então aqui, uma função de segundo grau, uma parábola, ela vai ter duas raízes, ou seja, ela corta o eixo das abscissas duas vezes, e a gente encontra essas minhas raízes a partir da fórmula de Bhaskara. Beleza, mas acontece que às vezes as coisas complicam, E se eu tiver uma função de terceiro grau? Para encontrar aí não tem Bhaskara, A gente precisa usar aí alguns métodos que a gente nem lembra mais lá no ensino médio como é que faz. Mas basicamente uma função de terceiro grau, a ideia é que ela pode cruzar aqui o eixo das abscissas 3 vezes, ou seja, ter 3 raízes. E aí, como é que a gente faria para encontrar o valor dessas raízes, ou desses zeros, Raízes e zeros de função é a mesma coisa, tá? Como é que a gente faria para encontrar esses valores? Bom, basicamente, o Teorema de Bolzano, ele não te ajuda a encontrar os valores, mas ele te ajuda a encontrar os intervalos onde essas raízes vão estar. Então, o Teorema de Bolzano poderia me indicar aqui nesse caso, que eu tenho uma raiz entre 0 e 2, que eu tenho outra raiz entre 2 e 4, que eu tenho uma raiz aqui entre menos 4 e menos 2. É com o Teorema de Bolzano que a gente consegue encontrar o intervalo onde a raiz está. A gente não encontra a raiz, mas a gente encontra aonde que ela pode estar. Beleza? Bom, vamos lá. E como é que esse Teorema aí de Bolzano vai funcionar? Bom, eu tenho aqui uma função qualquer, f de x, e aí eu tenho aqui dois pontos, um ponto A e um ponto B, que seria o meu início e o meu final do meu intervalo. Tá? Então, meu intervalo aqui começaria no A e terminaria no B, e eu quero encontrar se existe uma raiz entre A e B. O Teorema de Bolzano ele vai indicar para a gente o seguinte: se eu pegar a minha função no ponto A e multiplicar pela minha função no ponto B, e esse valor aqui der um valor negativo, isso é um indicativo de que vai haver pelo menos uma raiz no intervalo AB. Por que isso aqui acontece? Porque, olha só, para eu ter uma raiz, é necessário que a minha função cruze o eixo x. E cruzar o eixo x é a mesma coisa que trocar de sinal, tá? Então, aqui nesse caso, minha f de A era um valor positivo, tá acima do eixo x. Minha f de B é um valor negativo, tá abaixo do eixo x. Aí, quando eu tenho um positivo multiplicado por um negativo, eu vou ter aí um valor negativo. Afinal, mais com menos dá menos. Valor negativo tem aqui indicativo de que há pelo menos uma raiz no intervalo. Se fosse o contrário, se minha f de A fosse negativa, minha f de B fosse positiva, aí ia ficar menos vezes mais, que também dá menos, o que indicaria que tem pelo menos uma raiz, O que esse teorema está indicando é que, como a minha f de A vezes f de B deu um valor negativo, é porque esses dois caras aqui eles têm sinais diferentes. E para ter sinal diferente é porque a minha função precisou cruzar o eixo x em algum momento. E cruzar o eixo x é a mesma coisa que ter uma raiz, tá? Se
se a minha função no ponto A e no ponto B, as duas fossem positivas, a gente ia ter ali, né, um valor positivo, que é esse caso daqui. Ou seja, se minha f de A vezes f de B for positiva, a gente não consegue afirmar nada. Pode ser que tenha uma raiz ali, pode ser que não tenha. A gente nada pode afirmar com o teorema de Bolzano, tá? Então, ó, se f de A vezes f de B é positivo, a gente nada pode afirmar. Isso vai acontecer quando f de A e f de B forem as duas positivas ou quando as duas forem negativas, porque menos com menos dá mais. Beleza? O teorema de Bolzano, ele nada mais é do que uma aplicação do teorema do valor intermediário, que é um teorema lá do cálculo, é também conhecido como teorema do sanduíche. Se você não conhece o TVI, né, o teorema do valor intermediário, não precisa saber para aplicar o teorema de Bolzano, mas se você quiser relembrar, eu vou deixar um cardzinho aqui na tela com um vídeo onde a gente ensina, né, o teorema do valor intermediário. Beleza? Lá no cálculo, o valor intermediário poderia ser qualquer valor. Aqui, a gente está aplicando ele, sendo que o nosso valor é o valor onde o y vale zero. O nosso valor intermediário aqui, nesse meu intervalo, né, seria o valor onde y é igual a zero. E lá no cálculo poderia ser qualquer valor, tá? E como é uma aplicação do teorema do valor intermediário, é muito importante que a f de x seja contínua, pelo menos dentro do intervalo AB. Pode ser que ela tenha descontinuidade fora de A e fora de B, mas aqui no intervalo entre A e B ela precisa ser contínua, porque se ela não for contínua, pode ser que seja um valor positivo aqui e um negativo aqui, só que aqui no meio, ela, por ter uma descontinuidade, ela não cruzou o eixo x. Então é importante que ela seja contínua, né? Ser contínua é você conseguir escrever a função sem tirar a caneta do papel. E aí, para ir de A até B, a gente precisa cruzar o eixo x. Né? Beleza? Beleza. Então, já que a gente está craque em teorema de Bolzano, vamos aplicá-lo, né? Temos aqui uma função f de x, x ao cubo menos 9x mais 3. Eu quero encontrar o intervalo onde essa função vai possuir pelo menos uma raiz real. Ele não deu aqui qual é o intervalo que a gente vai procurar para ver se o teorema é aplicado, então a gente vai ter que chutar intervalos, tá? Bom, como a gente não sabe, né, eu vou chutar. Eu acho que tem uma raiz aqui entre menos 1 e 0. É sempre importante você chutar valores assim, menos 1, 0, 1, 2, são os melhores valores para a gente chutar, tá? Então, ó, vou tentar aqui, no intervalo menos 1 e 0. Será que tem uma raiz? Para isso, o que eu vou fazer? Vou encontrar aqui o valor da minha função no ponto menos 1, que vai ser igual, né? Aplicar menos 1 aqui na função, vai ficar menos 1 elevado ao cubo, menos 9 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Que é menos 1 vezes menos 1, que dá 1, vezes menos 1, que dá menos 1. Então, ó, menos 1. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9, mais 3. Isso aqui vai me dar 11. Beleza? Beleza. E vou aplicar agora o meu x igual a 0. Então, minha função com x igual a 0 vai valer, né? 0 ao cubo, que é 0, menos 9 vezes 0, que é 0, mais 3. Então, isso aqui ficou f de 0 é igual a 3. E aí, pelo teorema de Bolzano, a gente pode indicar que tem uma raiz aí? Repara só, f de menos 1 é positivo, f de 0 também é positivo. Então, não, né? Porque ó, o teorema de Bolzano diz pra gente que ó, f menos 1 vezes a f de 0, esse aqui está dando igual a 11 vezes 3 dá 33. Isso daqui é maior do que 0. Maior do que 0, a gente nada pode afirmar, né? A gente sabe que é maior do que 0 porque deu dois valores positivos. Para dar negativo, tem que ser um positivo e o outro negativo, tá? Então, vamos tentar um outro aí. Vamos tentar um outro intervalo. Eu vou tentar o intervalo 0 e 1. Vamos ver se o 0 e 1 a gente tem ali alguma raiz, tá? Ó, minha função no ponto 0, eu já calculei, né? Vale 3, não tem por que calcular de novo. Então, f de 0 igual a 3. E minha f de 1? Bom, aí eu vou colocar ali, ó, 1 ao cubo, menos 9 vezes 1, mais 3. Então, aqui dá 1 menos 9 mais 3. Isso aqui é igual a menos 5. Opa, olha aí. Minha função no ponto 0 é positiva, minha função no ponto 1 é negativa. Eu tenho uma positiva e uma negativa. Isso aí, ó, f de 0 vezes f de 1 vai dar menos 15
menos 15 é um valor menor do que zero, é um valor negativo. Então a gente pode indicar que aqui, no intervalo 0, 1, com certeza tem uma raiz. Então, o intervalo aqui que a gente vai indicar nesse exercício, 1, 2, né? Você poderia indicar outro, se você encontrasse outro intervalo com raiz. Mas o intervalo que eu vou indicar aqui é o intervalo 0 e 1. Aqui, com certeza, tem pelo menos uma raiz real, porque aqui, pelo teorema de Bolzano, a gente pode indicar isso. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí! E se você não é inscrito no canal, tá dando bobeira. Aperta o botão vermelho e se inscreve. E deixe seu like nesse vídeo também, se você gostou desse conteúdo.